Olá! Hoje em nosso canal Sabedoria para Viver, eu quero falar sobre o tema Ainda há Esperança. Na cultura brasileira, existe um dito popular que diz que a esperança é a última que morre. Na verdade, esse dito contraria o princípio bíblico da primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 13, quando ele fala sobre a excelência suprema do amor, lá no verso 13, no final, ao encerrar esse discurso, ele diz que a esperança não morre, mas permanece para sempre. Como que nós podemos equilibrar, então, essa promessa com a realidade que nós vivemos, não é mesmo? Porque é bem verdade que muitas vezes passamos por situações para as quais parece não haver mais esperança. Situações onde nos encontramos num beco sem saída. E nessas horas de tribulação, de provação e até mesmo de angústia, em alguns casos desespero, as circunstâncias parecem ser maiores que nós. E é justamente nesses momentos que nos sentimos derrotados, fracassados, impotentes e sem esperança. Eu quero trazer aqui um texto sagrado que vai nos auxiliar na compreensão desse tema que nós falamos. Ainda há esperança. O profeta Isaías, escrevendo aqui no capítulo de número 40, versos 29, 30 e 31, preste atenção no que está dizendo o texto sagrado. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Que lição maravilhosa, que lição interessante. E me chamou a atenção aqui do texto sagrado a metáfora que ele usa aqui, a comparação, a parábola. Porque ele diz que aqueles que esperam no Senhor, em algum momento, são parecidos com a águia. E isso me fez buscar algumas lições a respeito da águia. Preste atenção no que eu descobri aqui, ó. A águia é intrépida, enfrenta o perigo, não se deixa vencer, não aceita o cativeiro. A águia adora um vendaval, porque quanto mais forte o vento, mais alto ela voa. Na verdade, ela se vale das intempéries da natureza para desenvolver ainda mais as suas asas, vigorá-las ainda mais, deixá-las poderosas. Uma outra característica que eu encontrei é que a águia é fiel por natureza e só aceita um único macho durante toda a vida. Outra coisa, a águia é vigorosa, a águia é destemida, a águia é corajosa. Olha só que interessante, quando debilitada, ela reúne todas as forças que tem para se refugiar no alto. E não fica por aí, à espera de piedade, de autocomiseração. Isso não combina com ela. Algo interessante também que eu descobri é que a águia, quando pressente a proximidade da morte, ela empreende o seu último voo. Ao invés dela se recolher, ela empreende o seu último voo, solitário. Sobe o mais alto que suas forças lhe permitem para que ela possa morrer voando. Diante disso tudo, nós não poderíamos ter uma outra visão desse animal tão maravilhoso. Com certeza, sem sombra de dúvida alguma, é um dos animais mais resilientes que existe na natureza. Agora, eu quero me ater aqui ao ciclo da vida. Ao ciclo da vida dessa ave poderosa, resiliente que é a águia. Tem uma expectativa de aproximadamente 70 anos.
porém pode chegar até os 95 anos. Agora, algo fantástico, algo muito interessante acontece quando a águia atinge os 40 anos de idade. Quando a águia chega, vamos dizer, na metade, no meio da sua vida. Ela precisa tomar uma atitude, porque quando ela completa 40 anos de idade, as garras cresceram tanto que fazem uma curva aqui, ó, igual unha, quando cresce muito, faz uma curva, ou seja, não tem mais capacidade de agarrar a presa. O bico já não tem mais aquela força, aquela tenacidade para bicar, rasgar e sustentar. Ou seja, só esses dois aspectos da vida natural da águia já estaríamos condenando ela à morte, à destruição. Total desesperança. Garra e bico são fundamentais. Mas além disso, além da garra e do bico, ainda tem as asas, porque as penas, quando atingem os 40 anos, se tornam tenras, murchas, não são mais capazes de sustentar no voo, no ataque, enfim, que dirá carregar uma presa para trazer sustento e alimento para casa. E é justamente nesse momento que algo fantástico acontece. Porque ela precisa passar por um doloroso processo de renovação. Se ela quer continuar vivendo, e toda águia quer continuar vivendo, ela precisa passar por esse doloroso processo de renovação, conhecido como o desafio dos 150 dias. São 5 meses. 5 meses. A águia fica impedida de caçar, pois suas garras e bicos já estão bastante desgastados. São 40 anos utilizando. Então ela agora busca a montanha mais alta. Ela se recolhe no ninho mais protegido que existe. Por quê? Porque ao chegar a esse local ideal, esse local que oferece segurança, ela dá início a um processo fantástico de transformação. Sabe o que ela faz? Ela começa a bater o seu bico contra a rocha, por inúmeras vezes, até o bico quebrar, para que outro possa nascer naquele lugar. Interessante, não é? E após o novo bico se desenvolver, a águia arranca então as suas garras para que outras cresçam no lugar. Como que ela faz isso? Ela começa a raspar. Começa a raspar como uma lima na rocha, vai raspando, raspando, até que aquelas garras, aquelas unhas se desgastem todas completamente, caiam, arranca tudo e outras nascem no lugar. E quando as novas garras surgem, então agora ela começa a arrancar as velhas penas. Esse período de isolamento obrigatório faz com que a águia seja reconhecida como um símbolo de renovação. E após essa fase, ela está pronta para viver por mais alguns bons anos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a sua luta? Qual é o seu problema? O que o seu coração está dizendo a você nessa hora? A minha pergunta faz sentido, porque talvez você seja essa águia aí na metade da vida e com as circunstâncias adversas do presente momento perdeu a expectativa. As suas asas não suportam mais um voo, ganhar altitude, novos ares, novo sol. Talvez você esteja vivendo um momento agora que você se sente desesperançado. Cessaram-se os sonhos, os projetos, as possibilidades. Quero dizer algo para você. Não ouça a voz do seu coração, não. Porque possivelmente ele esteja dizendo que não tem mais jeito. Eu gostaria que você ouça a voz de Deus. É Ele que diz a você, ainda há
esperança. É Ele que está fazendo a promessa. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, no auge da vida aqui, podem até se cansar e se fatigar. Os moços podem até caírem de exaustos, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que você possa experimentar esse renovo da parte de Deus na sua vida, que você viva com sabedoria e que um horizonte maravilhoso possa se descortinar diante da tua vida. Fique na paz.